harmonia.org.br. E agora temos o prazer em apresentar o palestrante desta noite, Flávio Neri, que irá nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema Guardemos Lealdade, referente a capítulo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É com você. Boa noite a todos e a todas. Então, reforçando o convite, né, que nossa querida confrade fez aqui sobre a ULI, eu sempre faço nas minhas exposições esse chamado também, porque eu sou um egresso daqui, da ULI, fiz os 5 anos, e agora eu retornei para fazer o ciclo 6, o 7, o 8 e o 9. Estou no 8, refazendo. Por que esses 4 e não os outros? Porque eu escolhi refazer os ciclos que eu fiz no modelo virtual, que foi durante a pandemia, que a gente fez em Google Meet, né, e na plataforma Zoom, maravilhoso. Mas, para mim, o sabor do contato pessoal, ele não tem preço. E eu escolhi voltar a fazer esses 4 ciclos para realmente finalizar os meus 5 anos de ULI, tendo vivido todas as experiências em sala de aula presencial. Então, eu recomendo que vocês realmente que venham aqui para as doutrinárias, e que é muito legal a gente ficar vindo para as doutrinárias, mas mais importante do que isso é vocês estudarem realmente e aprofundarem os conteúdos doutrinários, para que vocês tenham mais subsídios, para se conduzirem na vida, porque a ULI ela traz discussões muito ricas, com abordagem da doutrina espírita, né, baseada na codificação e nas obras subsidiárias, e nas obras também que são publicadas por esse monstro da escrita, né? Eu fico assim impactado, tenho uma certa inveja, né? Porque eu não escrevo um livro. É uma inveja de Adenauer que ele consegue escrever tanto livro, acho que já tem uns 70, 80 livros publicados, e aí vem outro livro maravilhoso, que eu digo, meu Deus, esse cara é uma máquina de escrever, a continuidade do eu, olha que delícia, né? Eu não consigo fazer um artigo, o cara escreve 70, 80 livros, então é admirável, e obviamente que é uma habilidade que ele traz, e que certamente nós podemos desenvolver também, né? Porque o escrever materializa as ideias. Como ele é um filósofo, um pensador, ao botar no papel, ele deixa para a posteridade as pessoas que podem ver o pensamento que ele teve durante sua existência, com momentos distintos. Quem já leu quase todas as obras dele vai perceber que ele escreve em um determinado tempo, na década de 80, de um lugar, na década de 90, ele já vai se aprimorando, e quando se aprimora também a escrita vai modificando, e ele vai para a década do século XXI, né, no ano 2020, ele começa a escrever diferente, e a cada livro ele vai trazendo renovações do próprio pensamento, e é isso que nós também precisamos atentar. Nós não nos devemos colocar em forma estática na relação com a vida, nós somos seres mutáveis, né, que a cada momento vamos adquirindo novas habilidades, vamos integrando alguns tipos de conceitos e conteúdos novos, e que faz com que nós outros vivenciemos esse mundo de um outro espaço de consciência. E aí até falam para que ele refaça os livros que ele escreveu anteriormente. Ele diz, não, eu me recuso. Já foi publicado, é aquilo mesmo, as minhas ideias eram aquelas naquela época em que eu pensava assim. Hoje eu penso desse jeito, e ele pode daqui a mais 10 anos estar pensando de outro jeito, e nós temos aqui o dever de ter análise crítica, né? Ele escreve como escritor, ele não está querendo direcionar a nossa forma de pensar, mas ele está trazendo as suas ideias de forma que nós possamos ampliar nossas reflexões com uma pessoa que tem uma história, né, de construção do pensamento, como filósofo, psicólogo e como engenheiro, né, o raciocínio mecânico, o raciocínio cartesiano, o raciocínio pragmático, ele traz também para suas escritas. E hoje a gente vai falar de um capítulo desse livro Fonte Viva, que faz parte da série dos livros publicados por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, de uma série de 5, 6 livros, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, todos de autoria de Emmanuel. E ele traz em uma página, às vezes, uma profundidade de análise, pegando um único versículo, às vezes do Novo Testamento, ou às vezes das cartas dos apóstolos, ou dos Atos dos Apóstolos. E nesse texto de hoje, que a nossa querida falou, Guardemos Lealdade, ele se baseia numa passagem da carta de Paulo aos Coríntios, que é um versículo que foi retirado da carta de Paulo, que diz assim: além disso, requer-se
nos despenseiros, que cada um se ache fiel. Esse é a única frase que ele traz para daí desdobrar no texto que eu vou ler para vocês, que é um texto pequeno, mas vale a pena ser lido na íntegra. E essa carta é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Vamos a ela. Na carta de Paulo aos Coríntios, aqui na tradução do Novo Testamento de Humberto Roden, que eu gosto muito, também gosto da tradução de Haroldo Dutra, mas também acho que o próprio Djalma Margolo fez a tradução, né, do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas no Novo Testamento eu não conheço se ele fez. Mas aqui o Humberto Roden, que é um universalista e filósofo, ele traz a tradução de uma forma muito interessante. E aí ele tem a carta de Paulo que começa assim. Eu vou chegar no versículo e eu vou pontuar. Por que eu vou ler? Porque vai contextualizar e vocês vão compreender, porque se eu pegar só o versículo, na minha percepção, eu não consegui entender, porque o Emmanuel escreveu aquilo que escreveu. Eu digo, poxa, desse versículo, ele faz esse texto, poxa, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Está muito vago para mim. E ele traz o texto que, quando eu li na íntegra a passagem da carta, eu aí tive mais capacidade de compreender o que ele estava querendo dizer. Então, eu não vou ler a carta toda, mas, obviamente, eu vou me ater ao capítulo 4, que é o pedaço que começa no orgulho partidário. É o título que foi dado aqui. Eu vou ler de forma sem interrupções. Ninguém se iluda. Quem se julga sábio aos olhos do mundo, torne-se estulto, a fim de ser sábio. Já começa aí que eu não sei nem o que é estulto. Mas eu não tive tempo de olhar, eu passei porque não era o meu objetivo de análise. Torne-se estulto. Quem sabe o que é estulto? Me defina aí. Estulto. É o que é estulto? Não é possível. Veja no dicionário depois. Então, ninguém se iluda. Quem se julga sábio aos olhos do mundo, torne-se estulto a fim de ser sábio. Vejam aí, viu? Me digam. Até o final. Estulto. Porquanto a sabedoria deste mundo passa por estultícia diante de Deus, tanto assim que está escrito, apanha ele os sábios na sua própria astúcia. Se estulto for astuto, fica claro para mim. Apanha ele os sábios na sua própria astúcia. E mais ainda, sabe o Senhor que são vãos os pensamentos dos sábios, pelo que ninguém se glorie num homem, pois que tudo vos pertence. Paulo, Apolo e Cefas. Olha que linguagem subjetiva. Se você pega um trecho desse, ele pegou um trecho dessa passagem e traz uma interpretação. Eu lendo a própria passagem, fico tendo que investigar palavras para poder chegar, fazer a exegese, né, a hermenêutica do texto sagrados, porque poucos de nós lemos o Novo Testamento. E é óbvio que, como espíritas e que estudamos o Evangelho a partir da perspectiva do Espiritismo, é interessante ir no Evangelho mesmo, no Novo Testamento, nas mais variadas traduções que vocês podem escolher. Eu já li 3 traduções, a de Haroldo Dutra, a de um Evangelho batista, protestante, e agora eu estou lendo de um universalista, que é Humberto Roden, estou lendo o Evangelho todo. Não li o Velho Testamento ainda. Quero, depois de ler essas 3 versões do Novo Testamento, me debruçar na leitura do Velho Testamento, que é aquilo que deu a primeira revelação, né? A segunda e a terceira que a gente considera sendo o Espiritismo. E aí continua. Pois que tudo vos pertence, Paulo, Apolo e Cefas, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso. Vós, porém, sois de Cristo. Vós, porém, sois de Cristo e Cristo é de Deus. Olha que interessante o final. Vós, porém, sois de Cristo e Cristo é de Deus. Aí você tem o Cristo, que Adenauer escreveu vários livros, né? Jesus, o arquétipo humano, Jesus, o arquétipo da paz, Jesus, enfim, vários livros, são 7 volumes, salvo engano, sobre Jesus, baseado no Evangelho de Mateus. E aí você vê, quando fala do Cristo, esse é qual? Jesus, o Evangelho vivo. Vale a pena vocês comprarem essa coleção. Ele faz uma interpretação a partir do Evangelho de Mateus, salvo engano, e escreve 7 livros. E aqui a gente tem uma passagem que é da carta de Paulo, e ele termina falando do Cristo. E a gente estuda na ULI o que é o Cristo, o que é Jesus, o humano, Jesus como ser que reencarnou, vivendo experiências da sua humanidade como judeu. E Jesus, o Cristo, considerado ungido, o Cristo, aquele que já conseguiu alcançar
a iluminação, e aí tem a perspectiva religiosa por trás, o que as igrejas fizeram, o catolicismo construiu em cima do Jesus humano, tem o Jesus histórico. Então vale a pena se debruçar para que a gente tenha mais criticidade quando a gente ouve falar do nosso Messias, né, que é o nosso guia e modelo, como está na codificação. Então, aí vem o versículo de Emmanuel. Considerem-nos, portanto, os homens como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer do administrador, é esse o versículo, é que seja fiel. Ora, o que se requer do administrador é que seja fiel ou leal. E termina, quanto a mim, Paulo falando, não me importa o juízo de que de mim fazeis, ou faça outro juízo humano. Nem sequer importa o juízo que eu formo de mim mesmo. Olha que entrega, né? Você sabe que Saulo era o judeu que defendia Moisés com toda a veemência, e quando ele se debruça por Estevão e vê aquele cara que era um judeu pregando o evangelho, na verdade, pregando os ensinamentos do Cristo de uma forma tão contundente, ele se mexe nas cadeiras, fica com inveja daquele cara, vai para o contraditório, manda apedrejar, se apaixona por Abigail, que era irmã de Estevão. Quem não leu Paulo Estevão, leia. E ele faz esse caminho da conversão que a gente conhece na estrada de Damasco, quando Saulo, que se torna Paulo, que é o apóstolo Paulo, porque ele já não aguentava mais esse Cristo que aparecia na vida dele. Quem é esse homem Jesus? Quem é esse cara? Quem é esse judeu que todos o seguem? E ele, com raiva de Jesus, foi perseguir aqueles que o seguiam. E nesse caminho, quando ele vai entrando em Damasco, ele vê no deserto, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fica cego, se ajoelha e fala: o que queres que eu faça? Ele já se dobra àquela condição de que ele não consegue mais ficar perseguindo os cristãos, e diga: o que queres que eu faça, Jesus? E ele fala: apacenta sua alma, vai, entre Damasco, que lá eu lhe darei as novas etapas que você deve conduzir-se. No propósito que ele seria o apóstolo dos gentios, né, que nós conhecemos, que ele divulgou todo o evangelho para o Oriente e Ocidente. E aí ele se transforma em Paulo de Tarso. Nessa perspectiva ele fala em algum trecho: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive através de mim. Então ele renuncia o ego na visão da psicologia profunda, numa análise transpessoal. É como se ele falasse assim: já não sou eu quem vivo, o eu seria o eu menor. Eu diria isso. O eu menor, que é o eu que normalmente nós nos expressamos nas relações com o mundo. É o Cristo que vive em mim, que é o Cristo ungido, ou seja, Jesus, o homem que se iluminou, que se autodeterminou, que encontrou sua designação pessoal e demonstrou que é possível amar, que é possível perdoar, que é possível expressar raiva, que é possível expressar tristeza, que é possível expressar alegria, que é possível pactuar vinhos com seus confrades, que é possível comer com aqueles, que é possível estar com o seu traidor e conviver harmonicamente. Ele exemplificou tudo que nós almejamos como o ideal, né, do vir a ser que nós, enquanto humanidade, buscamos. Então, Saulo, quando diz aquilo, no meu entendimento, ele diz: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive através de mim. Ele diz que o Cristo, que na linguagem que a gente pode ter, o Cristo interno, o Atma, na linguagem hindu, Jesus, ou outros termos que são que me fugiu agora aqui, mas o Cristo e Atma é aquilo que habita em nós, que é o divino que habita em vocês. Nós somos seres crísticos. O que é ser crístico? É ter o potencial crístico em vocês. Vocês, enquanto latência, existe em você a divindade, porque somos criados, né, por Deus, a consciência suprema, a causa incausada, aquilo que é a totalidade, e como criaturas, nós temos o divino em nós. E a gente vê nos evangelhos sendo dito isso: vós sois deuses, vós podereis, se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, fazer muito mais do que eu faço. Mas somos homens de pouca fé, né? A gente diz homens xícaras, homens de pouca fé, né? Então, a nossa fé é tão pouca que a gente não acredita no potencial divino que temos, nas habilidades, nos talentos, na competência que nós temos, quando nós nos concebemos espíritos que estamos vivendo no humano, na condição humana, mas enquanto Cristos em potencial, poderíamos fazer muito mais do que ele fez, se assim nós tivéssemos a fé robusta e acreditássemos naquilo que trazemos. Saulo, então, falou isso: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive através de mim. O que é que ele quer dizer, no meu entendimento?
Já não é o ego que se expressa do Saulo truculento, impiedoso, vaidoso, assassino. Ele já deixava que o Cristo que habita nele, que é o divino que habita nele, pudesse se revelar. E assim ele vai dizer: ora, o que se requer do administrador é que seja fiel. Quanto a mim, não me importa o juízo que de mim fazeis. Ele renuncia ao ego. Não é matar o ego está a serviço do self, ele deveria estar a serviço do self. As pessoas confundem, tem que destruir o ego, para que ego? Não, a gente tem que integrar o ego com o self, criar esse eixo de diálogo do ego-self, porque na expressão do humano a gente precisa do ego para se relacionar. E também como personagens desencarnados, temos também o ego na expressão daquilo que expressamos no mundo espiritual, que aqui também é um mundo espiritual, só que na dimensão da terceira dimensão. Tudo é mundo espiritual. Eu tenho essa análise, tudo. Nós estamos no mundo espiritual, mesmo estando aqui no corpo físico. É mundo espiritual, só que numa condição de terceira dimensão. Mas a gente está imerso nesse mundo espiritual o tempo todo. Então, quando ele diz que, quanto a mim não me importa o juízo que fazeis de mim, ele renuncia o ego. Ou faça outro juízo humano. Nem sequer importa o juízo que eu formo de mim mesmo. Não importa. O que importa é, e ainda que de nada me acuse a consciência, nem por isso me tenho por justificado. Quem me julga é o Senhor. Olha, que grau de entrega. Quem me julga é o Senhor. A gente pode ter uma análise desse Senhor externo. Olha que coisa. Eu sei que é complexo numa plenária como essa, eu não sei o nível de entendimento que vocês têm da codificação, dos livros que a gente estuda, eu não tenho noção, mas a gente tenta trazer para uma linguagem que seja acessível a todos vocês. Então, quando ele diz o Senhor, que ele diz assim, quem me julga é o Senhor, numa visão antropomórfica, que nós temos na construção de um Deus punitivo, de um Senhor que castiga, um Senhor julgador, a gente pode fazer uma leitura de um homem sentado num trono, ou uma pessoa, uma consciência, julgando e condenando. Quando ele fala quem me julga é o Senhor, numa visão transpessoal, de uma análise profunda, a gente pode dizer o Senhor que é o self, que é o divino que habita nele, que é aquele que norteia as suas escolhas. Ou seja, quem me julga não são vocês, não são juízes externos. Quem me julga não é a relação social do verniz que eu tenho que estabelecer. Quem me julga é o Senhor que a mim me conduz. Quem é o Senhor que me conduz? É o divino que habita em mim. E o divino que habita em mim, ele é que norteia as minhas escolhas, ele é que norteia as minhas ações, ele é que baliza aquilo que eu faço. Porque se vós sois deuses, vós sois centelha divina, vós tem um Cristo interno. Se sois tudo isso, quem vai nortear você é quando nós fazemos essa integração do eixo ego-self, que seria a perfeita harmonia da alma. Quando a gente fala da saúde integral, que é a perfeita harmonia da alma, você vai entender que vocês sendo guiados pelo self, vocês estarão vivendo uma vida consciente no mundo, mesmo encarnado, desencarnado, no plano da quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, não interessa. Se quem lhe norteia é o divino que habita em vocês, se é o Senhor da vida que habita em vocês, vocês estarão caminhando para o mais, caminhando para a sua autodeterminação, caminhando dentro da sua designação pessoal, caminhando para estabelecer as suas habilidades, aquilo que vocês trazem como potencial divino que vocês são. Então Saulo diz isso e termina: não julgueis, pois, antes do tempo, enquanto não apareça o Senhor. Ele porá às claras o que se acha oculto, revelando até os sentimentos dos corações. E então, cada um terá de Deus o seu louvor. O que aí vai, meus irmãos, foi para a vossa causa que o referi a mim e a Apolo, para que, em nossa pessoa, aprendais a máxima, não passar além do que está escrito, seguir os ensinamentos, né? Saulo era rigorista, né? Ele era assim com Moisés e também se tornou assim com a Boa Nova, com o Novo Testamento. Ele era muito rigorista. Então, ele diz, não haja, pois, entre vós que se enalteça em favor de um com prejuízo do outro, pois quem é que te dá distinção? Ele está perguntando quando ele escreve aos Coríntios, né? Quem é que te dá distinção, irmãos, em Corinto? Que possuís que não tenhas recebido? Ou seja, tudo que vocês têm foi dado pelo Criador de tudo que é. Né? O que eu interpreto é isso. Então, que possuís que não tenhas recebido? Mas, se o recebeste, por que te ufanas como se o não receberas?
Por que se vangloriar? Por que se ufanar daquilo que você recebeu como dispensário, como administrador, que deve ser um administrador fiel daquilo que foi depositado em vocês? Olha que coisa. Isso aqui leva a um debate imenso, porque também tem as suas habilidades construídas a partir das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Mas Saulo está tendo aqui uma linguagem bem literal de que nós recebemos esses dons do alto, ou seja, os apóstolos receberam esses dons, a mediunidade de Pedro, a mediunidade de Saulo, a mediunidade de Tiago, de João, tudo foi dado, né, como se fosse uma concessão divina. Então ele finaliza: por que te ufanas como se não o receberas? Vós já estáis fartos, estáis ricos, já estáis reinando sem nós. Oxalá reinasseis de fato, que também nós reinaríamos convosco. É uma linguagem alegórica, é uma linguagem que a gente tem que devassar isso com estudos muito mais aprofundados, teriam outras interpretações que poderiam ser feitas. Essa é a que eu consigo alcançar. Para conseguir ler para vocês agora de uma forma mais atual, menos rebuscada, porque ler o Evangelho sem ter esse movimento de aprofundamento do estudo fica uma linguagem que é completamente inacessível, no meu ponto de vista. Às vezes eu leio assim, meu Deus, aí eu não consigo compreender nada. O que é que Paulo quis dizer aqui? O que é que João está dizendo que Jesus disse? E olha que é João dizendo que Jesus disse, é Mateus dizendo que Jesus disse, é Tiago dizendo que Jesus disse, e é Lucas dizendo que Jesus disse. São pessoas escrevendo a partir do que ouviram que Jesus falou e que a gente não tem certeza que se foi aquilo mesmo. É óbvio, são seres humanos comuns e passíveis de equívocos e que tem interpretações ainda que se fazem das traduções que Jesus falava na linguagem mais coloquial, que era o aramaico, e que às vezes é traduzido para o grego, que é traduzido para o latim, que é traduzido para o português, e aí são as mais variadas traduções, e que às vezes tem muitas coisas que são perdidas e são deturpadas do que Jesus de fato falou. Emmanuel, portanto, que é um dos caras que mais escreve sobre o Evangelho, ele vai traduzir essa passagem de Coríntios dizendo: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Olha o título, guardemos lealdade. Quando ele diz vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance, significa que demos o melhor que nós temos, entreguemos ao mundo aquilo que de melhor nós possuímos, sendo leais, fiéis, administradores das habilidades e talentos construídos ao longo das sucessivas encarnações e que elas estão à sua disposição para que vocês coloquem a serviço da vida. Adenauer, ele coloca as habilidades, mesmo como ser humano comum e perfectível ou passível de equívocos, ele está entregando uma habilidade imensa para esse mundo. Pode ser que ele tenha mais potencial e não saiba? Pode. Pode ser que ele esteja entregando 1/3 da capacidade que ele teria de entregar? Pode. Só ele pode saber olhando para ele mesmo. Não é ninguém de fora que julga. Flávio, você pode fazer muito mais, faz muito pouco. Olha, quem dorme comigo sou eu, quem acorda comigo sou eu sou responsável por mim quando eu mergulhei nesse corpo, desde o berço até o túmulo. Além do túmulo, eu estaria também continuando a minha vida quanto espírito desencarnado. Então não é você que diz o que eu posso e devo fazer. Mas você só tem capacidade de analisar o que você pode e deve fazer, ou as habilidades que você dispõe quanto conteúdos para ser entregue, para transformar essa realidade que a gente vive numa realidade que seja mais palatável, uma realidade que seja mais leve, mais divertida, mais abundante, mais próspera. Quando vocês têm um autoconhecimento consolidado, entram no mundo íntimo, vai para dentro de vocês para encontrar isso que habita em cada um de vós. Porque se a gente fica vivendo de aparência, nós vivemos com uma sociedade hipócrita, como Jesus dizia, sepulcros caiados, brancos por fora e escuros por dentro, podres por dentro. Nós somos uma sociedade que se expressa com muita hipocrisia. E aí quando as pessoas procuram serem elas no sentido de, não é serem elas sendo destemperados, não é serem elas sendo mal educados, não é serem elas querendo fazer tipo polarizações para mostrar assim, eu faço o que eu quero porque eu sou assim mesmo. Isso é ego se expressando de uma forma destrutiva e não contributiva. Serem elas significa, essa é a minha melhor versão, esse é o estado que eu me encontro, esse é o lugar que eu consigo expressar e entregar para a sociedade as minhas habilidades. O Adenauer faz isso, ele entrega o que ele tem de potencial, escrevendo obras assim que são muito boas. Além disso, ele constrói uma egrégora que ele, não sozinho, com certeza, em volta de muitos trabalhadores, como está ali meu amigo Mário, que estava ali na estante, e outros tantos que estão em volta, ao entorno, em contato, juntos, pareando, ombro a ombro com ele, construindo e deixando um legado.
Nós não podemos negar que aqui o Lar Harmonia é um grande legado. A Fundação Lar Harmonia, o Centro Espírita Harmonia, é um potencial muito criativo. É usando suas habilidades para criar uma realidade diferente nesse planeta. Ele vai sofrer julgamento? Vai. Vai sofrer crítica? Vai. Mas se ele para e fica com essa necessidade de dar justificativa a essas pessoas, entramos na carta de Paulo. Não é a ele que eu devo satisfação, não é o juiz externo, não é aquele que me julga, eu devo ao Senhor. O Senhor, numa visão que eu estou tentando trazer psicológica profunda, é o meu self que rege a minha existência, que direciona a minha alma. E se eu estou em contato com o self, eu estou em contato com o divino que habita em mim. Se eu estou em contato com o divino que habita em mim, eu estou em contato com o Criador de tudo que é, com essa consciência suprema que é Deus, a causa incausada. Eu estou a serviço dele, então eu sou mais uma célula no mundo, administrando os bens e os talentos e habilidades que eu trago a serviço de Deus, a serviço da vida. Olha que profundidade de análise. Eu jamais faria uma análise dessa, jamais, se eu não estivesse aqui fazendo uma exposição doutrinária. Eu não consigo alcançar esse nível de complexidade que eu estou pensando agora, eu olhando para mim mesmo, que eu alcancei para falar para vocês. Por que isso? Porque eu estou falando para vocês. É como se houvesse um campo que expande minha consciência e eu consigo entender ou preencher os espaços de análise de uma outra forma. Por isso que filosofar é importante, ter com quem dialogar, porque escrever é legal, porque ali você bota suas ideias, e eu sou no falar, porque eu sou da oralidade, eu gosto de falar. E aqui eu vejo, meu Deus, eu nem pensei nisso, eu quero até ouvir essa palestra depois, eu vou ouvir de novo o que eu estou dizendo, porque nem eu sei o que eu estou dizendo aqui às vezes. Não é que tem ninguém me inspirando, não. É óbvio que tem pessoas que nos orientam, que nos ajudam, mas sou eu acessando o self, o meu divino, o Cristo em mim, olha que me veio agora, eu acessando o Cristo em mim, que está emergindo habilidades e condições que eu trago, que sequer eu imagino que tenha, quando você vive só na periferia do ego, só vivendo o verniz social, só vivendo a justificativa para poder ser aceito, ser recebido bem nos lugares que você frequenta, e se desidentificando do que você é, ou do que você podia expressar para o mundo. Nesse lugar de fala que eu estou agora, eu estou em contato com uma coisa que é maior, eu percebo que é. E esse maior, não é que eu sou maior, é o maior que habita em mim, que habita em você, que habita nela. E por que a gente não acessa? Porque a gente não silencia. A gente não para ouvir a voz interna, aquilo que nortearia nossas ações a partir de uma consciência mais ampliada. A gente se relaciona com o mundo como se estivesse justificando para o mundo os valores que o mundo nos impõe para que a gente seja legitimado pelo olhar do outro. E não pelo que você é, com tua autodeterminação, com sua designação e com aquilo que você veio fazer. O que Adenauer está tentando ser, expressar o melhor dele. Eu trago ele como exemplo, porque é um escritor, e como escritor ele se torna público, passivo de crítica, passivo de análise, e é uma referência, porque escreve muito. 70 livros. Às vezes vocês não leem 70 livros na vida. Eu fico pensando isso. Ele sempre diz na aula inaugural aqui, devorem livros. Devore. É pegar um livro que ele escreveu, porque escrever é muito, no meu ponto de vista, muito mais energia para escrever do que você pega um livro e lê. Você lê um livro em 4, 5 horas, a depender do livro. Para escrever um livro, quanto tempo se leva? A depender da habilidade, a pessoa pode escrever muito rápido, mas eu penso que é mais difícil. Ele escreve 70 livros e vocês são incapazes, às vezes, de lerem 12 livros no ano, um livro por mês. Eu não vou fazer pergunta aqui para não constranger vocês, que eu tenho uma estatística ao longo desse tempo, que eu sei, eu sou um cara que incentivo leitura, que eu gosto de ler muito, e eu vejo o quanto a gente lê pouco. Eu me sinto assim, às vezes, com pessoas no espiritismo que estão há anos dentro da doutrina, não conseguem ler o livro dos espíritos. Pelo amor de Deus, o que vocês estão esperando da vida? Está dentro de sala de mediúnica, sala de estudo, está coordenando o grupo e não lê o livro dos espíritos. Pelo menos o livro dos espíritos, que deu origem que foi a origem da doutrina espírita, o livro dos espíritos. Leia. Aí tem a versão, a primeira original, aí tem a versão traduzida pela FEB, e aí vocês têm as várias as traduções, mas a base é Kardec, que traz ali todo o escopo onde se desdobrar as outras obras que vieram do livro dos Espíritos. O livro primeiro originou a Gênese. O livro segundo originou o livro dos Médiuns. O livro terceiro, as Leis Morais, originou o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto originou o Céu e o Inferno. Então, dentro do livro dos Espíritos, você tem todos os 5 livros do Pentateuco, que Kardec depois desdobra e aprofunda, fazendo análise sobre aquela base da primeira publicação que ele traz. E a gente não lê o livro dos Espíritos. Então,
Parem para pensar no grau de potencial que vocês têm quando se conectam com o divino que habita em vocês. E não precisamos de referenciais externos. A gente está estudando agora no ciclo 8, Jesus, né? E hoje eu vou para a aula, eu vou acabar aqui a minha palestra. Eu tenho até 8 horas para entrar e não tomar falta, apesar de que eu não preciso mais cumprir com carga horária, porque eu já concluí os 5 anos. Mas eu quero me comprometer também, fazer jus às 20 aulas. Eu tenho direito a ter 5 faltas. E se tiver 5 faltas, você pode passar para o ciclo 9. Se você tiver 6 faltas, você não passa para o ciclo 9. Mas eu acho que não vou cumprir isso, porque eu já passei pelos 5 anos. Mas mesmo assim, eu quero honrar isso. Então eu vou subir da palestra até 7h55, vou terminar 7h45, 7h50, vou fazer a prece, vou vazar, para eu entrar na minha aula lá no 3º andar, para poder entrar para ver sobre Jesus. A gente está estudando Jesus, os livros de Adenauer, Jesus o Cristo, que é um livro fininho, maravilhoso, que eu recomendo. Jesus e Cristo, se eu não me engano, eu li, eu ficava assim, entusiasmado. Pô, como é que Adenauer escreveu isso? Ticando, dessa finura, livro que você lê em 2 horas, mas de uma profundidade que vocês não têm noção. Então, se não vão ler esse grosso, não, um livro grosso desse, não tem uma figura, deixa eu ler o Jesus e Cristo. Pega Jesus e Cristo e lê o pequenininho, vai abrir um canal de conexão com Jesus e Cristo, que vocês podem ter certeza, vão se debruçar e ter mais, vai ter mais ainda esse amor pelo Cristo, se vocês já têm, vai aumentar o amor pelo Jesus humano, e pelo Jesus Cristo. E isso é muito importante que vocês acessem através da leitura, porque é nesse lugar que vocês podem acessar o Cristo que está em vocês, e aí vocês conseguirem ser maior contribuição. Mas Emmanuel continua dizendo, ele vai dizer assim, além dessa parte, que abre tudo o que eu disse agora, ele diz, se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Ou seja, se é um administrador, ser justo quando distribui o trabalho entre os seus serviçais ou seus comandados. Se legisla, se é um legislador, se é um parlamentar, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, ou como um sacerdote, ou como um padre, ou como um pastor, ou como um expositor numa casa espírita, falando às vezes da fé, se espalhas os dons da fé, não te descuide das almas que te rodeiam. Se ensinas, aqui tem professores, eu já fui professor também de pós-graduação, hoje eu não ensino mais, mas tem professores que são mestres. Eu não sou mestre, mas ensino que eu nasci para isso. Eu sinto que eu tenho em mim um pedagogo, sou um educador. Mas se ensinas, ser claro na lição, por que obnubilar a cabeça dos alunos, dos discentes? Ser claro, entrega o que vocês têm de melhor naquele conteúdo que vocês se colocam para entregar os que te ouvem. Faz o melhor que pode. Se te devotas à arte, quantas artes temos aí, não corrompas a inspiração divina. A gente vai falar que a arte pode ter motivos de crítica. Que arte é que estamos vendendo? Se vocês quiserem saber um conceito de arte, um dos mais profundos que eu já tive acesso, está no livro de Pietro Baldi, A Grande Síntese. Vão lá no capítulo da arte, meu Deus, quando eu li aquele capítulo sobre a arte, Leon Denis também tem um livro que fala sobre a arte e espiritualidade. Tem artes aí, que é óbvio que os materialistas vão dizer, arte é arte. Arte é qualquer arte. Não podemos falar que arte não pode ser, por exemplo, um quadro que as pessoas expõem com um monte de fezes. Tem quadros assim, vocês já viram. Um quadro que o cara é artista, e por ele ser um artista, ele tem ali a expressão do impressionismo, ou sei lá, da visão surrealista. Ele pega um monte de cocô e bota o cocô ali. Aí você tem a sensação do cheiro das fezes, você tem também o toque no cocô, enfim. São coisas desse tipo, de artes que são tidas como artes. Se você for falar numa academia, mas você está criticando a arte, você é crítico de arte? Não. A gente está falando da arte que eleva, a arte que lhe leva para um grau de consciência mais ampliado. Assim a música. A gente vai dizer que música é música. Não, música não podemos ter crítica com música é música. A gente vai ter músicas que levam para um padrão primário, conteúdos que não edificam em nada. Que às vezes é legal, tem músicas que são mais telúricas, são mais chácara raiz, chácara da base, você precisa ancorar, é aquelas músicas timbaladas, olodum, mas tem músicas que lhe levam para o nível de consciência mais ampliado. Você vê uma área de Bach, você vê uma música de Chopin, uma música de Rachmaninoff, você tem canções que a Nona Sinfonia de Beethoven, Sonata ao Luar, que ele fez, você para aquilo, ouve assim, eu chego a me arrepio quando eu falo, eu me lembro do momento e da emoção que eu vivo quando eu faço isso, contemplando a natureza, deitando no terraço da minha casa, olhando as estrelas e ouvindo Sonata ao Luar. Meu Deus,
Você entra no espaço de ampliação de consciência que lhe eleva. Mas eu também ouço terra a terra. E aí eu vou para o chão, macetando. É óbvio que você tem níveis e gradações de músicas que vão agradar em momentos específicos. Aqui a gente vai dizer que o que é que contribui essa música na sua vida? O que é que contribui essa outra? Essa arte? Como é que estamos a serviço dos artistas para promover consciência e não levar mais confusão para a mente das pessoas que estão comprando arte? E ele diz, Emmanuel, se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Não corrompa, não. Receba e entregue aquilo que vem do alto, como dizem que as músicas escritas por esses grandes musicistas, é a inspiração divina, são músicas celestes. Ah, mas música celeste só tem essas músicas que ficam... Não, aí tá preconceito. Então é preconceito, você não tem então uma abertura para ouvir uma bossa nova? Não, não é sobre isso. São músicas clássicas e que são atemporais. Em qualquer momento da história, você ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven ou você viu uma Sonata ao Luar, ela está além do tempo em que foi publicada. Porque elas são tipo... recebidas de uma outra energia, de um campo de consciência ampliada, que se materializa e que lhe toca nas fibras mais íntimas da alma. Mas não tendo aqui um demérito para aqueles que escrevem músicas mais periféricas. Porque vai atingir um público. E que público é esse? Um público que compra aquilo, que gosta daquilo, que se retroalimenta com aquilo e se embevece com aquilo. Está certo, errado? Não. É o que funciona para cada um. Mas o que Emmanuel está trazendo, eu estou traduzindo aqui o pensamento de Emmanuel, é não corrompa a inspiração divina. E ele diz, se curas, não menospreze o doente, eu sou terapeuta. E como terapeuta, a gente sabe que a gente cuida de pessoas, eu vim de um atendimento agora, eu falei até com uma amiga ali, um atendimento muito complexo, que quase eu renunciava. Eu acho que a pessoa está até por aqui. Ela veio porque foi por recomendação, vim para o tratamento espiritual na casa, mas ela é uma pessoa que é completamente funcional a vida inteira, mas está passando por um momento difícil. E aí, se você não está comprometido com aquilo que você se propôs, se curas, não menospreze o doente, eu não curo ninguém. Eu já começo dizendo isso, eu não curo ninguém. Eu sou um agente facilitador que empodera você a encontrar o seu caminho de autocura. E isso é o que eu faço. Mas se você não escolhe isso e quer ficar aqui me atrapalhando naquilo que eu estou propondo enquanto consciência, para levar você para um grau de consciência mais ampliado, eu não tenho tempo a perder, eu não dou conta. Eu não dou conta, mas é terapeuta, tem que ser assim, tem que aceitar. Não, é o que eu fico naquilo que funciona para mim. Se vai me perturbar, eu sou perturbado. Eu vou pegar uma paciente como ela, que é mais perturbada do que eu, e vai me deixar mais perturbado, eu vou querer que diabo fazendo atendimento disso só para manter meu dinheiro, meus honorários? Não, eu digo, irmã, não dá para mim não, irmã. Siga com Jesus, vá para Adenauer. Eu já mandei para Adenauer, às vezes, eu mando para Adenauer. Tem gente que vem para mim que me diz assim, Flávio, eu vejo o caso, eu digo, não dou conta não. Vá para Adenauer. Aí a pessoa vai para Adenauer, aí recebe lá a galinha pulando com a Adenauer, vai receber um atendimento com ele mais complexo, e aí depois, quando ela aliviou, largou a carga lá, as energias mais que a Adenauer pegou, matou no peito, digeriu e caminhou, eu digo, pronto. Aí depois, porque às vezes a Adenauer é um pouco mais assim, né, que as pessoas às vezes não tem condições de ficar pagando, né, e tudo mais, chegou no nível mais avançado, então ele tem um nível mais seletivo de clientes, né, que atende o nível do que ele chegou e o que ele alcançou. Aí depois vem para mim, eu digo, agora está melhor, agora eu dou conta, porque já deixou lá o que precisava, eu posso dar continuidade. Tem que ter essa honestidade. Se você está a serviço de um propósito para trazer consciência para aqueles que você cuida, se você cura, não menospreze o doente. Menosprezar é vilipendiar, maltratar, mas isso não diz que você não tem que colocar limite, dizer o que pensa, falar assim, olha, você, desse lugar que você está, eu não tenho como contribuir, você não está me ajudando a lhe ajudar, mas eu estou desesperado, eu estou com trauma. Eu digo, entendo, mas eu quero lhe ajudar, só que você não está fazendo a parte que cabe a você. Eu não tenho. Jesus fez isso. Ele curava ninguém? Não. Ele dizia, sua fé te curou. Por teres fé desse grau, a mulher hemorroísta tocou é até 19h45? Até 19h45 ou 50? Tem mais 5 minutos, eu finalizo. A mulher hemorroísta tocou na túnica do Cristo. Aí ele falou, virtude saiu de mim. Como assim? Pedro, você está doido, mestre? Tem um monte de gente aqui apinhada em cima de você. Não, virtude saiu de mim. Ele sentiu que alguém tocou nele em um propósito tão forte que os esculápios da época não conseguiram curar aquela hemorragia que ela tinha. Mas Jesus, quando ela tocou, a crença era tão grande nos fluidos que ele emanava que aquilo traria um benefício para o corpo dela, ela cura. Gente, que diabo é isso? Então, o outro que cria também os campos favoráveis para que o processo de cura entre aspas, né? Porque cura, às vezes, é a morte. Muita gente se equivoca. Eu me curei, Flávio, morrendo. Isso, Divaldo Franco canta uma vez, né? Que uma certa feita, uma pessoa chegou pedindo
para Divaldo Franco dar um passe, ele olhou para aquele moribundo e disse assim, isso aí é pé na cova, já estava no pé na cova. E aí, quando chegou o doutor Bezerra de Menezes, falou assim, pode dar um passe nele que ele vai ficar curado. Divaldo olhou, pô, o doutor Bezerra está falando isso, deu o melhor passe da vida dele, um passe dispersivo, pá, deu... Aí, pô, vai ficar curado, pode ficar tranquila. Ele disse, ele vai ficar curado. Uma semana depois, parece a mulher com um monte de flores. Divaldo, você disse que meu marido ia ficar curado, ele morreu. Aí ele ficou constrangido. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Doutor Bezerra apareceu, doutor Bezerra, me salve. Meu filho, ele está curado desse problema ele não morre mais. Se curou. Ou seja, aquele câncer ou aquela doença está curado. Então a cura pode subentender-se a morte daquele personagem para uma nova proposta de viver numa outra dimensão, numa outra realidade. Então curar é relativo. Então curar, a maior base do que a gente devia buscar é se curar de nós mesmos. É curar-se de si próprios para que vocês encontrem um caminho de pacificação. Quando esse povo começa a entrar, começa a ficar agoniado, porque eu sei que são os passistas, são os trabalhadores, mas eu tenho 5 minutos, viu, gente? Vou fechar agora nos 4 minutos que me restam. Então, continua falando. Se constróis, engenheiros, Adenauer engenheiro civil, foi, né? Atende à segurança daquilo que você está construindo. Não constrói obras em bases que não são sólidas para poder ruir, como muitos prédios desabam por, às vezes, imperícias, né? Imprudência daqueles que estão construindo. Se aras o solo, faze-o com alegria. Dá o melhor ao arar o solo. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Faça bem a limpeza que os garis, você vê tantos que trabalham com tanto amor, com tanta dedicação, que a gente vê assim, ali está alinhado ao seu propósito. Se é para fazer higiene pública, que faça com a melhor dedicação possível. Se edificastes um lar, se são pais de família, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Se atenha ao que você tem como propósito, como habilidade, e coloca o melhor que você pode naquilo que você traz. Mas não enterra os talentos, como diz a parábola dos talentos. Não diz, eu não tenho capacidade, tem um talento, coloca e dobra aquele talento. Tem 5, bota para ser 10. Tem 2, dobra para ser 4. Mas não vai enterrar como o outro fez. Enterrou pensando que o mestre podia castigar e disse, não, velho, você vai, o que você é seu eu vou dar para o outro. Porque você pegou o único que eu lhe dei e enterrou, ao invés de fazer multiplicar. É nesse lugar que a gente está tentando falar. Como é que vocês estão sendo leais às habilidades e às potencialidades que vocês trazem na alma. E ele termina. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará às atividades no momento oportuno. Essa é a mensagem de Emmanuel, que eu recomendo que vocês releiam, tenho 2 minutos para encerrar, dentro de um contexto, depois da minha análise, que vocês escutem novamente lá no canal TV Harmonia, que vocês possam ouvir, e assim tirarem novas interpretações, novas conclusões, a partir daquilo que vocês já alcançam enquanto grau de entendimento. Porque eu fiz a minha leitura, a minha interpretação, o nível do que eu consigo alcançar. E quando eu falei da cura, eu vou encerrar com a canção, que essa canção pode ser feita, né, porque diz que não derruba quando é falada, que é uma música que marcou muitas palestras que eu fazia antes de transmitir no meu Instagram. Eu levava violão, eu tocava, eu cantava, mas eu percebia que como eu transmito no meu Instagram, o Instagram derruba se você bota um trecho de música, se você toca um violão. Aí eu fiquei cerceado em fazer isso e preocupado cada vez mais nos centros não perderem seus canais, eu parei de fazer isso. Mas a música de Flávia Ferro, que é Me Curar de Mim, eu falei da cura, vocês conhecem essa música, uma parte dela diz assim, ó: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Aí o refrão: eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim no mundo em um só corpo, esse de 1,80 m, devo a ele estar atento,
não posso mudar o outro. E finalizo. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Curem-se de vocês, expressando o divino que habita em cada um, deixando que ele se expresse no mundo para ser a contribuição que esse mundo requer. Muito obrigado e muita paz. Agradecemos ao nosso querido palestrante, que possamos aqui refletir sobre esse conteúdo aqui trazido. Vamos agora dar início ao passe coletivo. Convidamos os médios passistas a se posicionarem. Em silêncio. Vamos agradecer a equipe de trabalhadores aqui presente, a casa que nos acolhe e aos amigos espirituais desta casa, ao Criador da vida, que nos inspira a ser cada dia melhor. Que a paz que nos encontramos agora sirva de amparo e leveza para o nosso ser, a fim de que possamos encontrar aqui a força e o desejo de se melhorar. Que a luz que nos ilumina neste momento seja o guia para que possamos encontrar a luz em nós mesmos. Que as nossas reflexões e meditações podem se encontrar a força para enfrentar os momentos difíceis e entender que estamos aqui para aprender, que a vida é um eterno aprendizado. Que sejamos contagiados com essas energias de paz e de amor. E que possamos contagiar também aos nossos familiares,